Que privilégio hoje, né? Batizando essas 3 novas irmãs em Cristo, já salvas, crendo em Jesus. Nós vamos encontrar elas lá na glória, estar com elas para sempre. Amém. Maria Clara, Fernanda e Cauane. E Cauane falou, posso ir primeiro? Tá bom, fica mais fácil para mim se você quiser ir primeiro, né? Deixa eu falar algo para vocês, algo que eu já falei no culto. Essa água aqui não é a salvação, simboliza a salvação que elas já experimentaram ao receber Jesus. Então aqui a Bíblia deixa bem claro, algo simbólico da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Jesus Cristo. Então elas estão agora se identificando com Cristo publicamente para dizer aos outros, eu sou de Cristo, quero seguir a Ele. Não é uma declaração que elas vão ser perfeitas e sem pecado. Não existe isso nessa vida. Só na glorificação quando fomos para a presença de Jesus. Mas agora elas estão com esse desejo no coração porque receberam Jesus. E eu estou bem feliz com isso. Eu estou querendo muito ajudar elas. Elas já contaram os testemunhos delas para mim. Mas às vezes, sabe quando você conta uma história, você fica meio confuso, isso, aquilo. Eu ajudei elas todas. Não, a Maria não, ela é menorzinha. Mas essas duas aqui escreveram para mim também o testemunho delas. E como elas têm certeza da salvação agora. Mas eu vou começar agora com a Cauane. Vou pedir para ela contar a história dela. E não tem que ser nada grande, ela entende isso. Mas ela vai contar o que aconteceu, mais ou menos o que ela lembra. E daí eu vou batizar ela, depois a Fernanda e depois Maria Clara. Tá beleza? Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela minha família que está aqui. Pelo meu pai. A minha mãe, a avó, a avó, a tia e última, né? Minha Amanda. Ela me disse que ela choraria, tá chorando mesmo, então não tem problema. Eu queria começar falando que eu não lembro quando eu recebi Jesus, mas o pastor falou que a gente tem que ter certeza e ter fé que eu tenho fé que ele me salvou sim. E eu tenho certeza que eu vou estar lá na glória com ele um dia. E não porque eu mereço, longe disso, porque eu sou uma pessoa horrível e preciso dele na minha vida. E eu queria contar um pouco que teve em 2004 eu ia muito na igreja Assembleia. Uma colega me chamou e eu me apaixonei pela aquela igreja. Minha mãe sabe que eu sempre ia toda segunda-feira, que eu gostava de começar a semana ouvindo o Senhor. E eu tenho certeza que foi nesse período que eu aceitei Jesus. O meu primeiro retiro foi lá também. Mas o tempo foi passando, eu fui me afastando daquela igreja e fui conhecendo amizades que não é o que eu quero pra minha vida agora. E eu comecei a andar por caminhos maus e um dia o Senhor me disciplinou. Eu creio nisso, ele me disciplinou e ele foi atrás de mim, ele foi atrás da ovelha perdida dele. Eu tenho uma passagem na Bíblia que eu não sei explicar direito, mas tinha 2 filhos. E um dos filhos ficou com o pai pro resto da vida dele, e o outro pegou a herança do pai e foi viver. E ele acabou trabalhando com esterco de porco, né? E quando ele voltou para casa, o pai dele ficou
muito mais feliz e fez uma festa para a recepção do filho dele. E eu não digo que sou perfeita agora, porque perfeita é só o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou perfeita, eu faço coisas de errado todo dia. E peço que Ele possa operar na minha vida. E a passagem que eu queria falar é que o Senhor Jesus Cristo disse quando Ele estava ensinando o pessoal com a parábola da ovelha. Ele disse: digo vós assim, haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Amém, amém. A Cauane, ela contou várias coisas para mim sobre a vida dela. Ela indo a Jesus com um coração muito arrependido e querendo entender e querendo a salvação. E ela tem certeza que Ele não somente salvou a ela, mas como ela falou, Ele começou a disciplinar ela. A Bíblia diz que quando você salva, você se torna filho de Deus. E quando você faz coisa errada, Ele disciplina. E ela viu Ele operando na vida dela assim. Cauane, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você morresse hoje, para onde você iria? Do céu. Do céu. É por causa de Jesus. A fé dela está em Cristo e ficou bem firme. Ela estava tendo dificuldade de conversar comigo sobre exatamente quando isso aconteceu. Mas como a gente vê com Cornélio e outras histórias na Bíblia, a pessoa acaba recebendo Jesus e é pela fé mesmo. E às vezes é durante uma oração, às vezes não é, como Cornélio. Mas ela tem a convicção mesmo que ela é salva. E baseado no testemunho dela, eu vou batizar ela agora, tudo bem? Então, vou chegar aqui, Cauane, pode olhar para lá. Isso, só para eu poder deitar aqui entre as pessoas, tá bom? Cauane, minha irmã em Cristo, pode colocar as mãos aí. Minha irmã em Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enterrado na semelhança da sua morte, levantado na semelhança da sua ressurreição, para andar em novidade de vida. Amém. Amém. Muito bem. É tão bom poder ver uma jovem assim que ela reconheceu a malignidade do pecado dela. E cada vez que a gente conversa com ela, ela vê o pecado como algo ruim mesmo. E realmente, para poder querer Jesus como seu Salvador, você tem que reconhecer a malignidade do seu pecado. Salvação não é uma coisa religiosa. É realmente ser perdoado através do sangue que Jesus derramou na cruz. Agora, Fernanda. E a gente conhece a Fernanda faz um bom tempo já. 2 anos, né? 2 anos conosco, fielmente nos cultos, querendo sempre ser uma bênção. E ela chegou à conclusão que ela precisava de Jesus. E ela vai contar a história dela, não a coisa toda, né? Mas a história da salvação dela para nós agora, tá bom? Em 2023 eu recebi a Cristo como meu Salvador. Amém. Só que antes disso, eu nasci e cresci na igreja presbiteriana, com que eu fui batizada quando eu era um bebê, uma criança. Eu não conhecia Cristo, nem conhecia o Evangelho. E com o tempo que eu fui passando, eu fui percebendo que não era aquilo que eu acreditava. Eu não acreditava que eu fosse realmente salva, sendo batizada, quando eu era uma criança. Porque para mim não fazia sentido com o que estava na Bíblia. O que estava na Bíblia falava que a gente deve ser batizado quando a gente já é salvo por Cristo. Amém. E eu percebi que aquilo não era o que eu via que era uma verdade. Então, a minha irmã me apresentou a Igreja Batista, ainda a igreja, e eu comecei a frequentar, e diante dos cultos eu comecei a perceber. O Senhor pregou também sobre a passagem sobre o batismo, e eu comecei a entender que era aquilo que eu acreditava, que era aquilo que a Bíblia falava, e eu pensava comigo que era aquilo que eu queria. Só que eu já havia sido salva em 2023, após uma perda que eu tive da minha sobrinha. A minha sobrinha, ela nasceu e viveu por 2 dias e acabou falecendo. E isso me deixou muito triste, muito mal. Foi no começo do ano. E no final do ano aconteceu uma coisa péssima comigo que me deixou completamente devastada. Eu não saía de casa, eu tinha medo de fazer as coisas, tinha medo de sair na rua, não conseguia fazer absolutamente nada.
com que acarretou eu começar a ter episódios depressivos, precisar ir na terapia toda semana por medo. Eu não conseguia sair de casa, não confiava em ninguém, por conta de algo que aconteceu comigo. Então, no meio disso, eu acabei me aproximando mais de Deus, porque eu comecei a entrar em oração mais frequentemente, pedindo para que Deus me protegesse, me ajudasse diante de tudo que estava acontecendo sobre mim. Amém. E nisso, eu percebi que eu queria que Deus fosse meu salvador. Eu queria que Deus me salvasse. Eu queria ser filha dele, parar com os pecados, as coisas mundanas e afastar de mim as coisas que estavam fazendo eu me desviar do caminho de Deus. Eu já era da igreja, eu já percebia que era aquilo que eu queria. Mas diante do meio de oração, eu pedi para Deus me salvar. Pedi para que Cristo fosse meu salvador de verdade. Eu percebi que eu era uma pessoa pecadora. Mesmo tendo 12 anos, eu sabia que eu tinha pecado, eu não era uma pessoa boa. Eu era nada diante de Cristo, eu não chegava nem aos pés, eu não podia ser ninguém perto de Cristo. Eu era uma ovelha perdida, mas eu sei que Cristo me salvou naquela época. Cristo está em mim, eu acredito nisso. Amém. Então, Fernanda, se você morresse hoje, para onde você iria? Para ser. Jesus é seu Salvador. Amém. Então, vamos chegar aqui, Fernanda. Pode colocar as suas mãos no seu nariz. Então, Fernanda, minha irmã em Cristo, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enterrar na semelhança da sua morte, levantar na semelhança da sua ressurreição, para andar em novidade de vida. Amém. Muito bem. Obrigado. Agora Maria Clara, né? Maria Clara está conosco desde quase a infância, né? E ela falou com o pai falou comigo, daí eu falei com ela me contou a história, está crendo em Jesus, recebeu Jesus, e ela falou, eu preciso me batizar. Às vezes as pessoas falam, mas criança pode se batizar? Eu vou falar para vocês, muitas vezes criança entende melhor o evangelho do que adulto. Porque criança não tem aquela bagagem de teologia errada ou de experiências na vida. E quando eu conversei com ela, foi uma conversa bem rápida, porque ela entendeu muito bem. Então, Maria, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você recebeu Jesus? Sim. E você estava na outra igreja quando você recebeu Jesus, certo? É? E agora, quem vai te levar para o céu? Jesus, né? E você quer batizar ele em nome dele hoje, não para ser salva, mas para dizer aos outros, eu sou de Jesus. É isso? É, né? Então ela está tomando esse passo. Eu conversei com ela me deu o testemunho dela, mas eu falei para ela, se você não conseguir, não quiser, você não precisa contar a história, ela é mais nova, ela falou, não, pode fazer umas perguntas para mim. E ela respondeu bem, então vou batizar a Maria. E a Maria, estamos torcendo com você, tá bom? Vamos chegar aqui então? Maria Clara. Isso. Maria está com quantos anos de idade? 7. 7. Eu falava quando eu era criança, é a idade, melhor idade que existe, né? 7 anos de idade. Pode colocar as mãos no nariz, tá bom? Maria Clara, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enterrado na semelhança da sua morte, levantado na semelhança da sua ressurreição, para andar em novidade de vida. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, Maria. E muito obrigado a todos vocês